Olá, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal do Quero Vir aqui. Eu vou veicular uma notícia interessante que acabou de ser publicada no site oficial das Testemunhas de Jeová, uma News Alert, quer dizer, um alerta de notícias. E o título é European Court Issues Landmark Judgment. A Corte Europeia de Direitos Humanos, ela acaba de anunciar um julgamento histórico against Russia, contra a Rússia, in favor of Jehovah's Witnesses, a favor das testemunhas de Jeová. Então, me parece que só está no site em inglês, o site jw.org em inglês, mas nesse caso eu acabei de fazer uma tradução aqui para o português e o título do artigo que eu acabo de publicar é Corte Europeia emite julgamento histórico contra a Rússia em favor das testemunhas de Jeová. Bom, o site oficial diz que pode veicular essa notícia em meios de comunicação e eu tenho usado aqui o meu canal de YouTube para fazer raras vezes, mas eu faço alguma divulgação de notícia. E é o que eu vou fazer agora. A Corte Europeia emite um julgamento histórico a favor das testemunhas de Jeová. Aqui mostra o prédio da Human Rights Building, né? Aqui como se fosse um palácio, né? da Corte Europeia. E nesta corte, se você entrar no site oficial da Corte Europeia de Direitos Humanos, você vai ver que lá tem a corte, vai dar detalhes da corte e composição. Clicando em composição, você vai ver quem são os países que compõem essa corte. Aí aqui vai trazer uma lista enorme de países. Veja bem, o Reino Unido, a Alemanha, a Estônia, Portugal, França, Grécia, a Suíça, a Suécia, a República da Moldova, a Czech Republic, a República Tcheca, a Croácia. E por fim, Russia Federation, na Rússia, né, também faz parte desse tribunal, né, desta composição da corte, né? Pois bem, e o que nós temos de notícia? Veja bem, aqui eu tenho a tradução do site oficial das Testemunhas de Jeová. A notícia é essa, abre aspas, em 7 de junho de 2022... a Corte Europeia de Direitos Humanos divulgou uma sentença histórica contra a Rússia em favor das testemunhas de Jeová. A Corte Europeia de Direitos Humanos declarou que era ilegal a Rússia proibir as testemunhas de Jeová, ou proscrever as testemunhas de Jeová. Ordenou à Rússia que suspendesse todos os processos criminais pendentes contra as testemunhas de Jeová, libertasse todos os presos, bem como devolvesse todas as propriedades confiscadas. É isso mesmo, gente, foram confiscados. Eles tomaram todos os salões do Reino das Testemunhas de Jeová e fizeram mais. Tomaram todos os grandes salões de assembleia gigantes que foram construídos com dinheiro de contribuição, não é nem de dízimo, que nós não tomamos dízimo do povo, né? Como hoje muitas organizações religiosas fazem isso, né? São tomadores de dinheiro, então nós não temos isso, né? Isso não tem entre as Testemunhas de Jeová dízimos, né? Ou seja, a cobrança de 10% do que a pessoa ganha. Dízimo se vem de 10, né? Essa é uma lei que existia lá no Antigo Israel, ela não foi reiterada no Novo Testamento da Bíblia. Então nós não temos o dízimo. Então aqui vem falando sobre os prédios que a Rússia tomou, né? Foram prédios gigantescos, gente, de congresso, de realização de grandes assembleias, feitos com dinheiro de contribuição de donas de casa, de trabalhadores contratados, todos testemunhas de Jeová, e que não são dizimistas, não tem dízimo na igreja. Ou Salão do Reino. Então as Testemunhas de Jeová contribuem de coração para promover os seus interesses na pregação das boas novas do reino. E aí de repente vem o Estado russo com um monte de acusações totalmente estapafúrdias e toma os prédios como aconteceu, né? Aí aqui prossegue dizendo assim: então as Testemunhas de Jeová pedem que libertem todos os presos, bem como devolve todas as propriedades confiscadas. Essa foi a decisão da Corte Europeia. E pagasse uma indenização adequada. Olha só a conclusão da Corte Europeia. No mesmo dia, o tribunal também emitiu uma sentença contra a Lituânia por negar a um de nossos irmãos a isenção do serviço militar. Então é interessante que aqui eu já abri aspas para um novo argumento aqui, que esse assunto está no site oficial da Corte Europeia, e lá diz assim, no caso que as Testemunhas de Jeová estavam levando em consideração contra a Rússia, chama-se Taganrog, LRO e outros versus Rússia. E diz assim, aqui já é a Corte Europeia, site oficial da Corte Europeia. A Corte considerou que houve várias violações da Convenção, isto é, a Convenção de Direitos Humanos. Quais são as violações que a Rússia cometeu? Liberdade de pensamento. Antes de eu prosseguir, deixa eu dar uma pausa aqui. Olha, vários evangélicos aqui no Brasil, eu não vou generalizar, tem muito evangélico gente boa, mas tem uns verdadeiros boca de esgoto. Alguns aí, teve um deles que publicou um vídeo na época comemorando que as Testemunhas de Jeová haviam sido proscritas na Rússia, tomaram os prédios das Testemunhas de Jeová, proibiram elas de falar até da Bíblia,
Proibiram elas de abrir a Bíblia, de ler a Bíblia. Isso é um absurdo, uma coisa que... Aí eles comemoraram, alguns publicaram vídeos, né? Alguns, eu vou falar aqui, vocês me perdoem, mas eu tenho que falar, não estou generalizando. Eu conheço muitas pessoas boas no meio evangélico, eu tenho amigos evangélicos, tem pessoas de bom coração, mas alguns, né? Alguns que são evangélicos comemoraram, gente, falando que até teve um imbecil aqui no Brasil que ele enviou cartas lá para a Rússia. Ele disse que as testemunhas de Jeová foram desassociadas. KKK, tava tirando sarro esse indivíduo. E agora eu pergunto, será que ele vai ajudar a recorrer a favor da Rússia, esse país comandado do jeito que a gente está vendo, né? Não vou nem entrar em detalhes, porque eu não quero me envolver nisso. Mas aqui, olha só o que eles violaram a Rússia, segundo a Comissão de Direitos Humanos da Europa. Eles violaram a liberdade de pensamento. Isso aqui é a declaração oficial do site da Comissão Europeia de Direitos Humanos, olha. Eles violaram a liberdade de consciência e religião, liberdade de expressão, liberdade de reunião e associação, direito à liberdade de segurança e proteção de propriedade, porque eles tomaram tudo, gente. Tomaram os locais de reuniões, eles entravam de modo truculento nas casas das pessoas, quebravam a propriedade privada deles. E aí alguns aqui no Brasil comemorando, enviando até cartas para o Ministério Público da Rússia e tentando jogar lenha na fogueira para punir as testemunhas de Jeová. Veja só, querendo colocar uma tarja na boca das testemunhas de Jeová. Agora eu pergunto, esse tipo de gente, eles vão agora falar o quê? Vão dizer o quê? Que a Corte Europeia de Direitos Humanos errou? Aqui é uma declaração da Corte Europeia. O caso dizia respeito a várias ações tomadas pelo Estado russo contra a organização religiosa das testemunhas de Jeová na Rússia ao longo de um período de 10 anos, incluindo a exigência de novo registro, emendas à legislação anti-extremista, levando à proibição de sua literatura religiosa e site internacional e à revogação de sua permissão para distribuir revistas religiosas e, por fim, a proibição nacional das organizações religiosas das testemunhas de Jeová na Rússia, o processo criminal de centenas de testemunhas de Jeová individuais e o confisco de suas propriedades. Além disso, o tribunal decidiu que a Rússia deveria tomar todas as medidas necessárias para descontinuar os processos criminais pendentes contra as testemunhas de Jeová e libertar os presos. Pois bem, então, veja quanta violação desse Estado tirânico, né, dominado pelo senhor Vladimir Putin. O que eles fizeram lá contra as testemunhas de Jeová? Reconhecidamente, violações de direitos humanos na Corte Penal Internacional, a Corte Europeia de Direitos Humanos. Agora eu pergunto, esses doentes anti-testemunhas de Jeová, né, da religião falsa, que começaram a zombar, ridicularizar, escarnecer e até mesmo comemorar, né, será que eles vão dizer o que agora? Eu estou perguntando aqui, vai dizer o que agora? Né? Então o fato é que realmente a lei está a favor do povo de Jeová. Agora nós esperamos que venha a haver um alívio para as testemunhas de Jeová na Rússia? Não, não vai, provavelmente não, é bem possível que não. Olha só a cabeça daquele cara, o que ele está fazendo lá. Eu não vou nem entrar em detalhes a favor ou contra. O que eu estou dizendo aqui, essa divulgação com comentários pessoais, é uma opinião pessoal minha, não é de nenhuma organização, é a minha opinião, baseado no que nós estamos vendo. A reação de alguns doentes, né, que comemoraram, eles acham que foi uma coisa boa, que foi um tiro no pé, gente. Foi um tiro no pé, porque é uma questão de tempo para eles também, e as organizações religiosas que eles defendem, esses doentes anti-testemunha de Jeová, que comemoraram essa proscrição lá na Rússia naquela ocasião, né? É uma questão de tempo para eles também verem os seus irmãos, esses correligionários deles, serem perseguidos também. Inclusive, no site oficial da Corte Europeia, aqui vocês veem que tem vários juízes, inclusive fala o número de juízes que foram contra, quais que foram a favor, a votação, como que se deu. Engraçado, teve um dos juízes que era da Rússia e, curiosamente, um dos votos contra as testemunhas de Jeová, que foi a minoria, felizmente ele perdeu. A maioria votou tudo a favor das testemunhas de Jeová, e obviamente que eram os outros países, como membros da Corte Europeia. Aí eu trouxe aqui um PDF, deixa eu ver se eu abro aqui, e olha só o que diz o PDF, que é oficial, press release, quer dizer, para a imprensa publicar, né? É press release issued by Registrar of the Court, né? Pelos registros da Corte. Como vocês podem ver aqui, o European Court of Human Rights, né? A Corte Europeia de Direitos Humanos,
Desculpe porque está em inglês, mas eu vou ver o que eu posso fazer aqui para trazer essa informação. Vocês podem ir ouvindo. Vou ver o que eu posso fazer um resumo aqui, ó. Multiple violations in case brought by Jehovah's Witnesses in Russia. Houve diversas violações no caso trazido pelas testemunhas de Jeová ao Tribunal Europeu, né? Então aqui fala the case Taganrog, LRO e outros versus Russia. Aí diz o número e diz assim: concerned various actions taken concernente a várias ações tomadas by the state against Jehovah's Witnesses, pelo Estado russo contra as testemunhas de Jeová, Religious Organization in Russia, uma organização religiosa na Rússia, over a 10-year span, num período de 10 anos, including a requirement to re-register. Aí aqui vai repetir o que foi falado no site oficial das testemunhas de Jeová, né? Mas aí fala, in today's chamber judgment, no julgamento da Câmara de hoje, in the case the European Court of Human Rights, a Corte Europeia de Direitos Humanos, held by 6 votes to 1, 6 votos contra 1, that there had been violations of, que houve violações de, olha gente, que coisa, ó. Article 9, artigo 9, Freedom of Thought, liberdade de pensamento, meu amigo. Onde que um imbecil desse aqui no Brasil vai torcer comemorando que as testemunhas de Jeová foram banidas lá por causa de uma violação de liberdade de pensamento? Então ele é a favor do banimento da liberdade de pensamento. Quer dizer, tem gente aqui no Brasil muito sinistra, cruel, gente perversa, né? Eu estou me referindo a um especificamente, mas tem uma par deles aqui. Pessoas, principalmente, que estava no meio das testemunhas de Jeová, queria fazer coisa errada, achando que lá é assim, né? Pode fazer coisa errada, mas não foi assim, ele foi expulso. E agora tá aí, o cara fica há anos, desde que surgiu a internet quase, publicando contra as testemunhas de Jeová. E aí ele falou, comemorando na época, né? Olha só as violações que aqui foram percebidas contra as testemunhas de Jeová pelo Estado russo, do senhor Vladimir Putin, que eu pessoalmente o considero um envenenador profissional de desafetos políticos. Eu vi uma lista com provas e detalhes de como ele matou mais de 200 pessoas. Aliás, quase 200 pessoas. Ele matou, assim, envenenado inimigos políticos e outros. Então é realmente um Estado tirânico. Todo mundo está vendo isso. Como que na cabeça de uma pessoa, em sã consciência, ela vai torcer a favor de um cara desse, né? E tudo isso por ódio religioso. Então aqui no Brasil tem sim muito ódio religioso. É uma coisa que não tem como negar, é aberta a coisa. Tem pessoas que eles violam as próprias diretrizes do YouTube e publicam artigos e vídeos vez após vez, sempre contra uma religião protegida. Eu não preciso nem dizer qual religião é, né? Protegida pela Constituição brasileira. Então, o artigo 9, olha aqui. Olha as violações da Rússia. Freedom of thought, conscience and religion. Liberdade de pensamento, consciência e religião. Foi violado o artigo 9. Article 10, o artigo 10. Então, se a Rússia e vários países fazem parte dessa comissão, né? Desse tribunal, e eles têm esses artigos, que eles juraram lealdade a esses artigos, então, são violadores da lei. Né? Qual é o artigo 10? Liberdade de expressão, freedom of expression. And Article 11, artigo 11, freedom of assembly and association. Foi violado o direito de reunir-se e associação of the European Convention on Human Rights, da Comissão de Direitos Humanos da Europa. Né? E aí fala mais, ó, houve violações do Article 5, artigo 5, também artigo 9 e 11, né? O artigo 5, olha, right to liberty and security, o direito à liberdade e segurança. And Article 1, e o artigo 1, né? O protocolo number 1, protocolo número 1, protection of property, proteção de propriedade. Tudo isso foi violado pela Rússia. The court found, a corte percebeu that the definition of extremism, que a definição de extremismo was overly broad, foi muito ampla in Russian law, na lei russa, and had been misused, e foi mal usada for the persecution of believers, para a perseguição de crentes, or religious ministers, e ministros religiosos, on the basis of the content of their beliefs alone, com base no conteúdo somente de suas crenças. In addition, under Article 46, em adição, sobre o artigo 46, Binding Force and Enforcement, aqui falando sobre cumprir a lei, the court held, by 4 votes to 3, a corte considerou por 4 votos contra 3, that Russia was to take all necessary measures, que a Rússia deve tomar todas as medidas necessárias to discontinue pending criminal proceedings, para descontinuar os processos criminais
Against Jehovah's Witnesses, contra as testemunhas de Jeová, and to release those in prison. E livrar aqueles que estão na prisão. Então aqui começa a falar, o PDF ele é enorme, ele vai longe, gente. Eu não vou poder falar tudo que tem aqui, senão vou ficar a tarde inteira. Mas aqui tem os fatos apresentados pela Corte Europeia, tá bem? Aí entra em detalhes o que aconteceu, como que foi a proscrição e o confisco das publicações, a acusação errada de que as testemunhas de Jeová são extremistas. Não são extremistas, chegou à conclusão o Tribunal de Direitos da Europa, certo? Confisco de propriedade, tudo isso eles detalham aqui nesse PDF que está para o público. E um deles aqui, olha, o bloqueio do site oficial das Testemunhas de Jeová, o jw.org, o jw.org, aqui vai falar sobre isso também. Confesso que eu nem li ainda, estou curioso para ver o que diz aqui, né? Mas você está sabendo disso agora, é uma notícia muito boa, que há realmente um tribunal de toda a Europa trabalhando, né, fazendo um trabalho muito bom. E eu aproveitei para esfregar isso aqui na cara de alguns que fizeram ataques contra a Organização das Testemunhas de Jeová, né? Comemorando, gente, quando elas foram proscritas e tiveram todos os seus prédios tomados alguns anos atrás. Então esse tipo de gente tá aí como pastor evangélico. Oh, meu Deus. Eu não estou generalizando, escutem bem, eu sei que tem pastores evangélicos de boa conduta, mas olha, fique de olho nesse tipo de gente, né, abjeta, esse tipo de gente que na verdade está do lado dos criminosos, né? Toma nota deles e parem de se associar com esse tipo de gente. Agradeço muito mesmo, muitíssimo pela atenção. Um abraço a todos que gostam, os apoiadores deste canal, pessoas que falam que gostaram da matéria. Eu de vez em quando posso trazer notícias também, porque o objetivo é esclarecer. Porque a pessoa, quando tem esclarecimento, ela realmente é uma pessoa melhor. Ela tem a cabeça erguida, o pé no chão, e a fé, a esperança e o amor. Tudo isso é muito bom, mas o maior destes é o amor. Um abraço a todos.